Eu sou Elisa Reis, professora de Sociologia Política da UFRJ, no programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia. Na verdade, eu tenho formação em Ciência Política, sou PhD em Ciência Política pelo MIT, dos Estados Unidos. E, bom, eu também coordeno um fórum, um núcleo de pesquisa sobre desigualdade na UFRJ, que é o Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre Desigualdade, NIED. E, bom, tenho diversas inserções internacionais. Esse livro que eu vou comentar com vocês é um livro que foi redigido por 6 autores, que eram os coordenadores de um painel internacional de progresso social, que produziu 3 grandes relatórios, e como uma continuidade do trabalho do relatório, nós redigimos esse livro que agora sai publicado pela Vozes em Português, que é o Manifesto pelo Progresso Social, Ideias para uma Sociedade Melhor. Bom, a ideia de um manifesto pelo progresso social pode parecer uma coisa um pouco ou muito ousada ou muito ingênua. A gente sabe que manifestos são coisas que, de fato, tentam agregar interesse, quer dizer, mobilizar as pessoas em torno de uma questão. E mobilizar em torno do progresso pode parecer um pouco estranho, mas eu acho que é fácil justificar isso. Como? A noção de progresso mesmo é uma coisa que embala a humanidade desde o começo do iluminismo, pelo menos. E essa ideia de que, usando razão e técnica, a gente pode melhorar as coisas. Nós sabemos que essa ideia de progresso levou muitas vezes a distorções terríveis. Mas nós sabemos também que ela é um ideal normativo. E como ideal normativo, eu acho que existe quase que uma obrigação moral de quem faz ciência de tentar contribuir para a melhoria das condições de convivência social. E, de uma maneira geral, essa noção de que as coisas estão melhorando nem sempre existe, porque muitas vezes elas não melhoram. E, na verdade, o progresso não é uma noção automática, que nós vamos necessariamente passar por coisas difíceis, mas no final vamos triunfar. Não se trata disso. Vamos melhorar ou piorar a partir das escolhas que nós fazemos dentro de condições que nos são dadas. Não adianta a gente escolher coisas que são irrealizáveis, mas também não adianta cruzar os braços e esperar que a vida melhore ao fim e ao cabo. Então, existe alguma coisa que eu acho que todas as ciências têm claro, que é que o nosso compromisso, o nosso valor social é melhorar as condições da vida em sociedade. E, de uma maneira geral, eu diria que no finalzinho do século XX, existia muito otimismo em relação ao progresso. A gente estava assistindo ao avanço de direitos sociais em muitas partes do mundo, muitas sociedades que tinham passado por experiências de ditadura muito penosas estavam avançando metas democráticas, havia uma conjuntura econômica favorável, então as coisas estavam aparecendo muito promissoras. Mas isso não durou muito, e a gente observa hoje, desde o começo do século XXI, alguma perspectiva sombria, algumas ameaças, e muitas vezes um pessimismo exagerado. Esse pessimismo tem a sua razão de ser. A gente está vendo que, por exemplo, a crise financeira de 2008 teve consequências em todo o planeta. Alguns países foram protegidos durante algum tempo, o Brasil sentiu esse efeito um pouco tardiamente, mas todas as sociedades enfrentaram algumas frustrações do ponto de vista econômico. Do ponto de vista de saúde, nem se fala. Embora a gente achasse que
gente sabia-se, teoricamente, que poderia existir uma pandemia. Aliás, o nosso painel de progresso social mencionava isso explicitamente. Mas, no entanto, nós não estávamos preparados para lidar com uma situação como foi a pandemia, ou como está sendo a pandemia, porque ainda estamos sobre ela, mas foi uma ameaça que se concretizou e que teve consequências muito profundas. Nós sabemos que os mais vulneráveis se tornaram as vítimas mais óbvias, mas também sabemos que surgiram muitos novos vulneráveis. E, de certa forma, a Covid teve consequências muito além da questão da saúde, que é o principal. Mas nós sabemos também que, no contexto pandêmico, a ideia de que a globalização tinha aspectos positivos, além de alguns negativos, foi muito atacada, e a gente assiste agora a uma tentativa de fechamento das nações, uma tentativa de sobreviver de forma não inteiramente autárquica, mas certamente com muito menos fé e aposta na globalização, porque, de fato, as cadeias de produção foram severamente atingidas com a pandemia, e isso cria nas nações a necessidade de se protegerem. Para completar esse cenário de problemas econômicos, problemas de saúde, nós temos uma guerra acontecendo que nos mostra que o perigo é muito mais iminente, muito mais possível do que nós acreditamos. Então, nesse contexto de pessimismo, eu acho que mais do que nunca nós precisamos de um manifesto pelo progresso social, porque é incompatível com o ideal de qualquer ciência acreditar que não há possibilidades de melhoria. Certamente, as melhorias não são automáticas e vão depender de escolhas que as pessoas que façam, não só os cientistas, mas todo mundo. Quer dizer, os resultados de decisão, os resultados agregados de decisões individuais têm consequências muito sérias. E, bom, com esse preâmbulo todo, o que eu quero dizer é que a gente usou nesse manifesto algumas constatações que tinham já sido publicadas nesse trabalho, nesse relatório do Painel Internacional de Progresso, que nós coordenamos, e que envolveu cerca de 300 cientistas sociais de todo o mundo. Nós trabalhamos durante uns 3 anos com muito esforço, porque a gente não tinha financiamento governamental, isso era uma escolha nossa para ter mais liberdade, não ter fundos governamentais. A gente se inspirou no painel de mudanças climáticas, mas, diferentemente deles, nós não tivemos patrocínios governamentais. Os recursos usados eram recursos de fundações, de universidades, recursos de pesquisa dos autores envolvidos, e poucos recursos, mas juntando tudo foi possível produzir 3 volumes publicados pela Cambridge University Press, aqui tem um deles, Pensando a Sociedade para o Século XXI. E esses volumes trataram de economia, política, ações cívicas, mas era, sobretudo, um balanço. O que a sociedade tinha conseguido avançar nos últimos 50 anos, mais ou menos, e quais eram os riscos e os fracassos que a sociedade também tinha experimentado. E, bom, terminado esse trabalho, nós que tínhamos trabalhado na coordenação dele, decidimos que a gente podia ir um pouco além e mostrar que era possível agir, que não se trata, eu repito, de alguma coisa, um otimismo vazio, mas simplesmente uma chamada de responsabilidade. E a partir de percepções produzidas por esses 300 cientistas sociais, nós fizemos esse manifesto, que tem, inclusive, o prefácio do Amartya Sen, que é uma das maiores autoridades em desigualdade, e ele fala uma coisa muito interessante, que é
a justiça social pode ser cultivada. E eu acho que esse é o espírito do manifesto. Como cultivar a justiça social? E, como eu disse, não se trata de um livro de receita de bolo. O que nós estamos tentando mostrar é que, se você olhar para as condições econômicas, políticas, culturais e sociais, é possível identificar escolhas que, sim, podem conduzir a condições de convivência social muito mais satisfatórias. Eu vou dar um exemplo, não posso me estender sobre todo o livro, mas eu vou comentar o que a gente observa com relação aos laços de solidariedade entre as pessoas. Bom, ao longo dos 50 anos que nós analisamos, a gente vê que, em muitos contextos nacionais, locais, a gente teve progresso no que diz respeito a padrões de convivência, a direitos sociais, respeito às escolhas dos outros, e, em muitos sentidos, a tolerância cresceu. Estou falando do cenário mundial, não estou falando de Brasil nesse momento. No cenário mundial, a gente tem, inclusive, alguns gráficos aqui no livro, no manifesto, mostrando como que avançou a pauta de direitos humanos. Nós sabemos também que isso não aconteceu em todo lugar. Em muitos lugares, em muitos contextos nacionais, ainda há severas limitações aos direitos humanos. Coisas do tipo, por exemplo, repressão à homossexualidade, obrigação, quer dizer, casamento praticamente de crianças. Em algumas sociedades, assim que as meninas menstruam, elas são vendidas, na verdade, pelos pais para homens muito mais velhos, em troca de bens materiais. Isso sobrevive, mas a gente mostra exatamente como existem possibilidades de superar essas violações de direitos humanos. A gente sabe que a pena de morte existe em alguns contextos, mas ela também está sendo contestada e já foi banida em inúmeras sociedades ao longo desses 50 anos. Então, existem condições para melhoria. Pensando na situação brasileira, a gente nota que progresso não é uma coisa garantida para sempre, pode haver retrocesso. Não só no Brasil. Eu posso pensar, por exemplo, que a política democrática nos Estados Unidos está sob ameaça, que era considerada assim, quase que padrão de democracia. Então, existem retrocessos, mas é exatamente porque a possibilidade de retrocesso existe que é preciso pensar em ideias para uma sociedade melhor. Eu repito, não se trata de fazer soluções fáceis, mas simplesmente chamar atenção para o fato de que as escolhas que cada um de nós faz no dia a dia têm consequências agregadas mais progressistas ou menos progressistas. E o livro, como eu disse, o manifesto, tratando de questões políticas, econômicas, sociais e culturais, sugere pistas, sugere possibilidades nesse sentido, e acho que nesse momento em que o Brasil se encontra diante de novos horizontes, novas possibilidades, mais do que nunca, a leitura desse livro pode ser um instrumento de contribuição para o momento presente. Então, me despedir de vocês, sugerindo que vocês leiam o livro e escrevam, coloquem as suas dúvidas, mas se juntem a esse grupo de autores que, com muita humildade, sugere possibilidades para uma sociedade melhor.